ele estava em Nazaré e ele pede para João Batista para batizar ele no Rio Jordão. E João Batista, ele achava o quê? Nossa, eu não sou merecedor de batizar o mestre, de batizar o Messias, mas mesmo assim, ele batiza, né, Jesus, e dos céus abre o céu se abre, né, e o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba, e fala, né, que Deus é o filho dele, e Jesus dava muita alegria a Deus. Logo em seguida já fala sobre as tentações de Jesus, fala sobre Jesus foi para o deserto e passou lá 40 dias no deserto. Fala também que Jesus já estava fazendo milagres, mas já estava expulsando demônios. Ele expulsa o espírito mal em Cafarnaum. E os discípulos, eles... Ah, não, errei. Jesus, ele ordena, né, ao espírito mal para sair do homem e para... Aí o espírito mal sai e o pessoal pegava e falava que Jesus, ele, se ele tinha toda essa autoridade, ele... o pessoal ficou muito espantado, ficava, nossa, ele se... Esse cara tem muita autoridade para expulsar demônios, para expulsar espíritos maus. E aí a fama de Deus ele se espalha, né, pela Galileia. Fala muito sobre cura aqui no capítulo 1, fala sobre a cura da sogra de Pedro também. Jesus ensinando o evangelho, Jesus curando o leproso também. O leproso eu gostei muito porque ele tem muita fé, ele chega em Jesus já, ele fala que para Jesus que sabia que Jesus podia curar ele se ele quisesse. E Jesus fala, eu quero, você está curado. Nossa, isso é de uma fé muito grande, né, do leproso, de ele sabia muito bem quem Jesus era e teve fé para ele ser curado, e ele foi curado. Aí Jesus ainda pede para ele não contar para ninguém, mas mesmo assim o cara pega e vai e conta para todo mundo. Língua de escola, boca de escola. E é isso. É um livro que Jesus já cura bastante gente e o pessoal já começa a falar muito dele, muito de Jesus, e Jesus fica muito famoso pelas curas, pela expulsão de demônios. É isso. Muito bom. Alguém mais tem algum problema que vai precisar sair ou que tá ainda trabalhando? Acho que era só a Oi. Bárbara, né? Tá bom, então eu vou colocar o nome de vocês no sorteio pra gente sortear, tá? Ai, bora celular. Gente, a Bárbara falou de início só porque ela ainda tá no trabalho dela, então ela falou pra ser liberada pra ela conseguir ir pra casa dela, tá? Pra não ficar tarde. Então vamos novamente. Sorteio. Tá, tá. Peraí. Que dia é hoje, gente? Tô sem relógio. Dia 20. Dia 20. 20 do 10 de 25. Ô, gente, a câmera do Samuel e do Lucas tá fechada pra vocês também? Tá. Meninos, dão as câmeras. Lucas. Matheus. Mônica. Ó, já foi Carlito. Peraí. Escrevi rebata. Peraí. Carlito, Júlia, Matheus, Mônica. Oh, meu Deus do céu.
Renata, Lucas. Vocês mexeram de lugar. Oh, meu Deus do céu, Samuel. Me perdi. Tá faltando gente, não? Ó, é o Carlito, a Júlia, o Lucas, a Mônica, o Matheus, eu, o Samuel e a Bárbara. Eu não acho que tá faltando ninguém, não. Ah, Não então tá tá faltando ninguém, fácil. não. Todo mundo. O máximo que vai acontecer é ficar por último. Se eu esqueci de alguém. Mas eu acho que não, tá certo. Tá tendo um anúncio pra variar. Tenho fé em Deus. Ô Samuel, quando estiver pronto, você me avisa, hein? Não quero gravar. Eu acabei de terminar. Eu vou aí levar, Ai, tá brigadão. bom? Agradeço. Olha, A primeira é a Júlia, no caso a segunda, né? Então pode ir lá, Ju, capítulo 2. Tá, começar aqui, deixa eu ver. Aqui. Tá. Ele continua do primeiro capítulo, que ele fala que Jesus estava novamente em Cafarnaum e ele estava ensinando dentro de uma casa. As Deus pessoas abençoe. souberam disso e ele basicamente estava uma muvuca indo lá querendo ser curado, aprendendo com Jesus. No meio desse povo tinha um paralítico. Ele. Acho que. Eu não lembro se aqui fala, mas lembro que em algum outro livro fala que ele e os amigos dele queriam levar o paralítico para Jesus curar. Mas tinha muita, muita, muita gente na casa. Então, o que eles fizeram? Eles subiram, tiraram o teto da casa e desceram o carinha numa maca. Conta. Aí Jesus viu aquilo e perdoou os pecados do homem. Só que aí tinha uns fariseus lá no meio, e eles perguntaram: "Ué, quem que é você?" Para limpar os pecados desse homem. Aí ele pergunta, né, tipo, o que que é mais fácil? Acho que era um camelo passar por uma agulha ou eu pedir pra. Não, pera, eu confundi aqui. Era, o que era mais fácil? Eu perdoar os pecados desse homem ou eu falar pra ele levantar? Aí ele fala: levanta, pega sua cama e vai embora. E o homem fez isso e ele foi curado. E viu que nananana. Ah, tá. Ali ele também pega um pessoalzinho. Ele sai para beira do lago. Ele sai, sabe, tipo, sai da multidão e ele viu Levi e Alfeu sentados e falou para eles seguirem ele. Ele foi à casa de Levi, acho que eles foram jantar lá, pelo que eu lembro. Eles foram lá e tinham muitos publicanos e pecadores comendo juntos com Jesus. E como sempre tinha lá os fariseus, eles perguntaram: por que que você está comendo com pecadores, publicanos? E Jesus explica que ele veio pelos doentes e pelos pecadores, não pelos, não sei se eles, acho que era sãos. Bom, ele veio para as pessoas pecadoras, pessoas que realmente precisam dele, não as que já estão salvas. São os de sarados, tá? Sarado, isso aí, obrigada. E também. Lá no meio também tinha os discípulos de João, né? João Batista. Eles queriam saber por que que os discípulos de Jesus não jejuavam, que acho que eles estavam jejuando naquele momento. E Jesus explica que, tipo, não faz sentido eles jejuarem agora. Porque, tipo, agora o noivo tá na festa. Você jejua antes do noivo e depois do noivo, não enquanto o noivo está aqui. E eu gostei muito disso, eu gostei dessa parte, porque ela, tipo, ele mostra mesmo que, tipo, não faz sentido, né? Tipo, faz sentido a gente jejuar agora, mas não faz sentido naquela época. Jesus estava lá no meio, não tem por que ficar triste. Deixa eu ver. Aqui, a próxima parte ela se passa num sábado, que Jesus e os dele estavam andando por umas lavouras para algumas lavouras de cereal, e eles começaram a pegar, porque eles estavam com fome. E como sempre, os fariseus estavam lá no meio, porque esse povo só aparece para criticar, para falar deles. E eles ficaram muito bravos, porque vocês estão colhendo num sábado, né? Não se faz isso num sábado. Deixa eu ver. E Jesus, ele pergunta sobre Davi, porque Davi era uma pessoa muito renomada por eles, né?
Faz sentido também, né? Ele era o rei e tudo. Ele fala sobre Davi, que quando Davi e os dele eles estavam com fome, o que eles fizeram? Eles foram até o templo e eles comeram os pães que só os sacerdotes podiam. E, tipo, ele fala, tipo, peraí, cadê? Ele fala que eles foram lá e quando tinham fome, eles comeram os pães dos sacerdotes. E eles deram aos companheiros. E Jesus explica que o sábado ele foi feito pelo homem, não para o homem. E que Jesus ele ainda é Senhor, o Filho do Homem ainda é Senhor no sábado. Eu gostei disso porque em alguns capítulos depois ele também fala que tipo eles colocavam muito dos costumes deles acima das leis de Deus e Jesus chama eles de hipócritas também. E é isso aí. Uma correção é: o sábado foi feito para o homem. Qual que é a diferença? Justamente o descanso é um mandamento, literalmente. As pessoas acham que, ai, você tira um sábado, você tira um dia de folga, gente, Ah, eu falei errado, desculpa. Eu li ele não, certo, falei não, errado. não tem problema, é só realmente para que vocês entendam. O sábado foi feito porque o Deus sabia que o homem era meio doido das ideias e a gente precisa descansar, tá? Mas isso não quer dizer que Deus não é dono do sábado, entendeu? Era essa a Uhum, jogada, era o grande pensamento. uhum. Aqui, o que eu queria falar era o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Era isso. Exato, parabéns, Ju. Deus abençoe. Foi bom, muito bom, muito bom, muito Amém. bom. E vamos para o terceiro capítulo? Que bonitinho, vocês indo rápido, objetivo, mas ao mesmo tempo muito centrado, vocês estão falando, tô gostando. Carlito, capítulo 3. Alô, alô, estão me escutando? Sim. Estamos. É, Marcos 3, só lembrando, porque faz muito tempo que eu fiz, né? É, Acho que o capítulo o 3 primeiro começa com a cura a outra cura no sábado, né? Que Jesus estava. Jesus tinha chegado à sinagoga, né? E aí tinha um homem com a mão atrofiada, né? E aí os fariseus ficaram prestando atenção para ver se Jesus ia fazer alguma coisa, porque nesse dia era o sábado também, né? Aí ele foi e curou essa mão atrofiada de um homem lá, Jesus foi e curou. Então os fariseus foram e ficaram bravos de novo, bolados, e queriam bolar um plano para matar Jesus. Começaram a bolar um plano lá e queriam matar Jesus. Mas não conseguiram, né? Mas enfim. É, Também as multidões. Todo mundo e todo lugar que Jesus passava, muitas pessoas queriam, tipo, iam atrás de Jesus para ser curada de espíritos impuros, né? De demônios, essas coisas. Então muita multidão seguia Jesus. Por onde ele ia, ninguém deixava Jesus em paz. Todo mundo saía correndo, queria porque queria. Tanto que muita gente foi curada através da fé, né? Porque acho que a Tainara ou foi alguém que disse que muitos deles foram curados pela fé que eles tinham, né? Pela fé da cura que eles tinham, né? Que eles perseguiam Jesus e queriam muito ser curados, mas usavam muito a fé deles, né? Muitos não, acho que foram todos, né, Thay? Todas as pessoas que foram curadas foram através da fé, porque sem fé, como que a pessoa vai ser curada sendo que ela não tem fé e não acredita? Ou eu estou errada? Certa, né? Eu acho que seria a todos. Sim, sim, sim. A fé, às vezes, é que assim. Se, é uma percepção minha, tá? Não é nem algo que até é bom pra vocês pensarem. Eu acredito que a fé em Jesus, literalmente, tá? Porque assim, chegar, receber a cura você pode receber em qualquer lugar.
Mas quando a gente confia que Jesus pode fazer, as coisas mudam porque a gente sabe quem é o dono da cura. Igual, por exemplo, quem é o dono do sábado? É Deus. Então, eu acho que esse se torna o principal ponto. Quem é que manda na situação? Deus é por causa do sábado. Não. O sábado que é por causa de Deus. Deus decidiu, Deus determinou. A cura vem de Jesus porque Jesus determinou. Ele venceu a morte, ele venceu os pecados, ele venceu as doenças. Então, ele pode me curar. Então, acho que entra muito nesse ponto. Mas isso é realmente uma reflexão minha, tá? Então, a fé em Jesus nos sara. Mas aí é um complemento, não é nenhuma correção, é só um complemento mesmo. E também Jesus vai, escolhe, Jesus sobe no monte, né? E escolhe os 12 apóstolos, né? Os discípulos que para andarem com ele, Jesus sobe e escolhe, né? Os jovens, a gangue dele, né? Como a Tainara fala e a Renata. A gangue dele escolhe, né? Foi vocês que falaram na última ligação. E por último, deixa eu me lembrar. Por último, os escribas, eles duvidam de Deus, né? Tipo, de Deus, duvidam de Jesus, na real, né? Duvidam de Jesus, falando que ele expulsa demônios com outros demônios, né? Como a gente já explicou muitas vezes, como que Jesus ia tirar um demônio, como é que Jesus ia tirar um demônio com outro demônio, né? Não tem nada a ver. Os escribas, eles ficaram questionando Jesus, falando que ele não, que ele expulsava por outros nomes, sabe? Tipo, não era por um nome santo de Deus, né? E é isso, acho que é isso. Se eu Marcos não me 3. engano, eles falam que era Beelzebub, né, Thay? É? Beelzebub. Beelzebub. E também Depende de complementar qual um pouco o que ele tradução, falou, mas tem né, Beelzebub também. complementar um pouco também nisso que ele falou, no capítulo 3 também fala que acho que Jesus foi ele não foi compreendido pela família dele também, né? E Jesus acaba redefinindo a sua família, afirmando que aqueles que fazem a vontade de Deus são seus verdadeiros familiares, superando as coisas de lá. Só é meu familiar quem é de sangue. Né? À toa que tem aquele ditado que fala assim, somos irmãos em Cristo Jesus, né? Porque todos falam que em Cristo Jesus, todos nós somos irmãos. Só para complementar. Muito bom. Gente, eu tava rindo porque o Carly tava falando, tô aqui folheando a Bíblia, né? Aí parou no Jesus, sua família e Satanás. É o título dessa parte. Eu fiquei tipo, quê? Meu Deus, Jesus, sua família e Satanás. deixa eu ler isso daqui, eu não lembro disso. Tá certo que toda família tem algum assim que a gente fala, nossa, esse aí. Mas nossa, precisava escancarar desse jeito. Brincadeiras à parte, é só. Eu vou mandar a foto pra vocês, que eu fiquei tipo, quê? Mas tudo bem. Certíssimo. A Tainara já leu a Bíblia tantas vezes e não viu, então imagina, gente. Não é isso. Mano, é Gente, cada coisa nova que aparece na Bíblia, não é? sim, é muito bom. Gente, ler a Bíblia é assim, incrível, é maravilhoso. Então nunca parem de ler a Bíblia. É o maior conselho que eu tenho pra vocês. Eu aprendi com o meu apóstolo. Se eu não me engano, eu uma vez estava conversando com ele, eu falei, apóstolo, como é que você sabe tanto da Bíblia? Eu já li umas 40 e poucas vezes. Aí eu, opa, como é que é? Aí eu percebi que não era nada. E na minha meta de vida vai ser realmente pro resto dos meus dias ler a Bíblia. Porque, gente, o pastor João, ele falava que todo mês, com 31 dias, ele lia Provérbios. Pra ele se manter sábio. Então, não é nem que o Provérbios tem esse poder sobre ele, mas ele tinha tanta fé que aquilo ajudava ele a se manter em tanto equilíbrio que ele fazia. Então ele tinha esse hábito. E eu acho que é uma maravilha, porque eu via eles tão saudáveis, tão plenos, né? A memória, a saúde, a vitalidade que eles têm. Então ler a Bíblia não é ruim, muito pelo contrário, é muito bom, tá? Viva a fé, dá crescimento, então é muito bom. Então
Desejo que vocês tenham esse ânimo e essa empolgação pro resto da vida de vocês. Porque assim como eu falo, eu já li a Bíblia algumas vezes. E toda vez que eu leio, eu falo, caramba, isso aqui tava aqui? Mas é porque, gente, o título muda de Bíblia pra Bíblia, tá? Muitas vezes eu leio ela no celular. Mas às vezes quando eu pego física, assim, eu falo... E esse título aqui que no outro não tinha? Esse título aqui não tava desse jeito na outra versão, não. E eu fico dando risada, porque eu pego, por exemplo, eu tô com vocês aqui, mas eu estou lendo na Bíblia de estudo. Olha o tamanho, olha a lapa dessa Bíblia aqui. Isso aqui, se bater em alguém, a pessoa cai. Tá, foco, Tainara. Eu não vou ficar. Tá, galera. Tá. A Mônica caiu. É porque parece que tava instável. Na verdade, gente, hoje o mundo inteiro está instável, já que a Amazon. Nossa, a internet tá horrível. Não é nem a sua internet. Um dos servidores da Amazon caiu, junto com metade do Ixi, e-commerce do mundo. Meu nossa. Se Deus. você tentou comprar alguma coisa hoje pelo Mercado Livre, você não foi bem. Porque não tava dando como. Então vamos lá. Quarto capítulo, nós vamos pro Luquitias. Não sei se dá pra ver. Agora deu pra ver. Nossa, que tá espelhado, que triste. Mas, Luquinhas, quarto capítulo pra nós, porque a gente já tá chegando na metade. Então, capítulo 4 de Marcos, Jesus ele utiliza muitas, para falar sobre o ministério dele, usa muitas parábolas. Nesse capítulo, ele falou sobre a parábola do semeador, e ele também depois explicou, né, o motivo dele usar as parábolas. Também fala sobre a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, e o uso das parábolas. Jesus ele preferia usar as parábolas do que, digamos, as palavras em, tipo, uma conversa informal, de uma forma mais clara. Porque ele entendia que, por exemplo, era as pessoas que tinham o Espírito Santo de Deus, ele falando através de parábolas e iam entender o que ele estava dizendo. É como se, e as pessoas que não entendiam, elas estariam cegas espiritualmente. Então elas não conseguiriam entender as parábolas que eles estavam falando. Ele, tipo, queria falar de uma forma que quem tivesse o Espírito Santo dele entendesse, porque o Espírito Santo de Deus ia dar a revelação do que ele estava falando. Também tinha algumas vezes que os próprios discípulos não entendiam o que Jesus falava. E aí, tipo, fala também no finalzinho, né? Que depois Jesus iam e se reuniam com ele e Jesus revelava, né? O significado das parábolas dele. E ele usava muitas as parábolas para falar sobre o ministério dele, né? Sobre a maneira que a gente tinha que seguir a fazer as coisas aqui na Terra, levar o evangelho dele sobre para todas as pessoas. E é isso. Muito bom. Cadê minhas palmas? Esqueci, perdão. Muito bom. Aí fica um questionamento pra vocês. A gente hoje, principalmente tem um povo que é muito chato. Ah, porque não tá na Bíblia. Ah, porque... Chato pra dedéu. Demais. É uma opinião sincera minha, tá? Mas, vocês acham que ainda é possível utilizar parábolas? Porque, gente, parábolas não era só, tipo, na época de Jesus. Aqui no Brasil a gente chama também de contos e fábulas. São ensinamentos em outros formatos. Eu acho que sim, viu? Porque tem coisa que eu não entendo de jeito nenhum. Aí a pessoa me explica de uma outra forma e eu entendo. Sim. Sabiam que a maioria dos clássicos da literatura mundial são pessoas que eram cristãs, que transformaram histórias bíblicas, ou se inspiraram em histórias bíblicas e transformaram elas para histórias reais? Ou ficções, né, no caso. Se você pegar a literatura mundial, grande parte dos livros clássicos são totalmente cristãos à base. A gente fala isso, ó, é que as Crônicas de Nárnia é muito conhecida, né? Então, assim, Crônicas de Nárnia, o autor, ele fez literalmente para que as crianças entendessem, principalmente o primeiro livro,
que é o guarda-roupa, a feiticeira, nunca lembro a ordem do negócio, e o leão, nunca lembro a ordem do nome, mas é justamente para que os sobrinhos dele entendessem o que era o evangelho. Então, assim, muitas das obras, Jane Austen, que é a famosa autora de livros de romance de época, ela era cristã, então ela coloca tópicos da filosofia na base, numa visão cristã, de um jeito muito tranquilo, não é um negócio difícil de entender. Existem vários. O Senhor dos Anéis era amigo do C.S. Lewis, então ele escreveu O Senhor dos Anéis com base bíblica. Moby Dick, o autor, tem altas comparações de base bíblica. A nossa Constituição brasileira, ela tem base bíblica. Então, assim, a gente precisa entender que o que Jesus fez mostra que todos nós podemos ainda fazer. Músicas que a gente escreve que, meu Deus do céu, tá? São com base bíblica. Isso é ser cristão. Acho que a maioria de vocês tem alguma área criativa, seja lá como for. Eu falo porque eu amo desenvolver essa minha área criativa. Então, existem várias coisas. Os comerciais feitos, por exemplo, a gente foi lá pra Dunamis, eu não sei se vocês separaram, os comerciais feitos, tudo levava a algum objetivo e tudo isso com base bíblica. Sem ser tão nítido. Nossa, não colocou nenhum versículo lá na cara, entendeu? Não precisou. Mas se você pensar, parar e refletir, você vai ver que ele tinha. Então, assim, nós precisamos, eu acho que a gente precisa entender e usar um pouco mais disso. Quem sabe, eu tô vendo aqui várias pessoas que têm parte de jogos que vocês gostam, livros, desenhos, animes. Eu não sei o que tá preparado pro futuro de vocês. Mas entendam que Cristo não resume a uma letra, porque eu tenho que fazer bonitinho o que tá escrito. Tem hora que você vai ter que colocar? Sim. Mas tem hora que você pode usar aquilo que você aprendeu, as bases que você aprendeu, tudo aquilo que você tem na fé em Cristo e colocar de uma maneira criativa, entendeu? Eu acho que é muito útil para vocês, para usar de uma outra forma. Tem pessoas que vão usar literais, sim, mas 90% daquilo que eu converso com as pessoas que tem base bíblica, eu não fico, porque lá em Filipenses tá escrito isso, isso e isso. Que é chato. Vamos ser bem sinceros, se você chega com uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que não tem o menor interesse em ler a Bíblia, você fica, porque tá lá em Êxodo, não. A pessoa fica, que chato. Mas eu consigo mostrar a Bíblia pra ela de uma outra forma. Porque, nossa, você não tá vendo os campos? Nossa, que lindo, né? Deus é perfeito porque ele criou todas as coisas perfeitas. A gente não precisa, às vezes, ficar batendo na tecla, mas a gente precisa ensinar de uma maneira diferente. Então, aproveitem para ler a Bíblia e tentar entender. Por exemplo, o The Chosen, ele mostra de uma forma aberta sobre a vida de Jesus. Mas quando eu era criança, a gente tinha um filme dos vegetais. Sim, É os vegetais vegetais. cantantes. Vegetais com rostos cantantes que ensinavam as crianças sobre coisas da Bíblia. Era algo entre o ridículo e o muito louco. Era algo ali. Pior que era bom, eu lembro das musiquinhas, era muito legal. Era muito bom. Então, assim, a gente vê que Deus tem diferentes formas de agir e a gente não pode limitar aquilo que Deus está fazendo. Tainara, então quer dizer que eu devo fazer uma coisa aleatória? Não estou falando. Estou falando que, às vezes, Deus vai usar vocês para fazerem coisas muito, muito loucas e vocês precisam começar a pensar fora da caixa. Mano, eu assisti Rei Leão, eu chorei tanto. Não foi por causa do filme do Rei Leão. Foi porque eu lembrava de Jesus. Então comecem a tentar olhar isso com o olhar de Jesus. Vou trazer um mais recente aí pra vocês. Na Netflix tá em alta até hoje um negócio de Demon Hunters, K-pop, sei lá o quê. Alguém viu aí no top 10 da Eu amo Netflix? esse filme, é muito bom. Então, mas você parou pra pensar que aquilo mostra uma realidade cristã? Hum, Vem os demônios, utilizam da música para manipular as pessoas e precisam uhum. pessoas para salvar essas pessoas através de um poder que não vem delas. É o evangelho. É louco você parar pra pensar nisso, mas é uma realidade. Tanto que há uma discussão até hoje de isso é bom ou isso é ruim que os seus filhos assistam isso. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, ensina o jeito certo pra criança que ela vai entender. Só isso. E aquele gato é medonho até hoje. Então, assim, sei que é meio idiota. Nossa, Tainara, você assistiu um desenho? Sim, eu assisto desenho, gente. O que tem? Eu tava assistindo, fui assistir com quem? Com a Agatha.
Aí eu fiquei, realmente, tem cara de Bíblia isso aí, hein? Só que de uma forma totalmente diferente. Mostra o poder da influência da música no ser humano. Mostra também que demônios podem estar em todos os lugares. É maravilhoso. É maravilhoso. Vocês vão perdoar. Quem não gostou, se retire. Então, assim, as pessoas precisam entender que a criatividade e a Bíblia, elas andam juntas. Jesus foi muito criativo ao citar tudo isso. Deus foi muito criativo ao criar um mundo. Então, assim, não limitem o que vocês estão fazendo. Muitas vezes as histórias que vocês um dia vão escrever, sei lá, quem sabe aqui vão ter contadores de histórias, escritores famosos, entendam que a Bíblia, aquilo que Deus está falando para vocês, pode ser utilizado de uma forma totalmente doida para pregar o evangelho para muitas pessoas, tá bom? Então, vocês concordam que então, a utilização de parábolas é boa? Bom, Sim, acho que sim. alcançou. Eu acho que entra em outro mérito também, como teóloga, que é ele conseguiu alcançar pessoas que não tinham estudo nenhum. Uhum. Tanto é que, mano, eu sou teóloga, mas eu não uso, tipo assim, nem 70% da teologia que eu aprendi nas pregações. Por quê? Porque se a pessoa não tem a base bíblica racional pra entender, não adianta ficar metendo louco, falando, porque do grego do hebraico do negócio fala isso, e da tradução fala isso, cita isso. Porque a pessoa vai falar, nossa, que chato. Que chato. Eu falava na minha aula, chato demais. Então, assim, às vezes a gente precisa firmar no simples, firmar naquilo que é necessário. Entendeu? Vamos voltar. Capítulo, agora é o 5? Parabéns, Luquinhas. Deus abençoe. É o 5? É o 5, né? Sorteando. Samuel com 2 S ainda e sem o A. Então é Smel. Capítulo 5, Smuel. Tá me ouvindo? Alô? Tainara, Oi? tá me ouvindo? Sim! Ah, tá. O meu tá bugado, eu não tô escutando ninguém, travou tudo, simplesmente. Mas se vocês estão me ouvindo, tá ótimo. Tá saindo, Não é pode mesmo? ir. Pode ir. Tá, eu tô te escutando aí daí de cima. Se tiver algo errado, você me fala, tá? Quer vir Ou aqui se alguém explicar? tiver querendo com alguma dúvida, você me fala. Quer vir aqui explicar? Não, tá de boa. Eu consigo te escutar, né, aqui. Vamos lá, Marcos Basicamente, eu tô 5. gritando pra ele me escutar, mas tudo bem, deixa pra lá. Aí, te escutei agora. Aí, boa. Tá, vamos lá. Capítulo 5 aqui. Deixa eu... Let me just take my Bible. 1 second. Eu tô pegando minha Bíblia. Perdão. Here, let's go. Começa aqui falando... Na primeira parte, começa falando sobre Jesus, libertando um endemoniado de... Acho que é Gadareno, tá? Tainara? Gadara. Gadareno é Que de quando outra ele mulher. chega na... Gadara é a cidade. Ou Gandara. Isso. Enfim, Quando foda-se. quando ele chega nessa região aí doidona que você falou, Jesus encontra um homem possesso por muitos demônios, sabe? E que vivia por ali e todos temiam muito ele. E ao vê-lo, quando Jesus viu ele, o espírito maligno se temeu a Jesus, né? Reconhecendo a autoridade de Jesus. E aí os demônios pedem pra entrar em um monte de porcos que tinha numa região, porque Jesus ia expulsar aqueles demônios. E aí Jesus permite com que esses demônios entrem nos porcos, sabe? E para que eles se lancem e morram, no caso os porcos. Porque basicamente, se eu não me engano, fala que o, o inimigo, Satanás mesmo, ele tem. Ele leva uma bronca, né? Quando vê que o dever dele não foi feito. Essa é a verdade. Não tem uma maneira mais calma de falar isso, não. Mas quando ele vê que o trabalho dele não foi feito, ele chega no inferno e leva simplesmente uma bronca
do que comanda ali, né, no caso, as trevas. Essa é a maneira mais fácil de explicar. E aí, para que eles não levassem essas broncas, eles pediram basicamente para Jesus para que eles se jogassem com os porcos. E aí Jesus foi lá, libertou, deixou com que eles fossem aos porcos. E no fim, o homem foi enviado por Jesus para contar tudo o que aconteceu, a misericórdia que Jesus tinha feito. E ainda conta que vários ficaram admirados. E o que eu acho interessante aqui, um versículo nessa parte, é o 19, que fala Jesus, que fala basicamente, vai para casa, para os teus, e anuncia-lhes o que o Senhor te fez. E eu acredito também que o maior ensinamento daqui que a gente pode tirar é que também, quando Deus nos liberta, Ele também nos envia para testemunharmos aquilo que Ele fez, né? Que basicamente Ele falou para ele, o endemoniado, o ex, né? Possesso, no caso, Ex-demoniado. ele testemunhasse tudo aquilo que Ex-demoniado. é, ele testemunhasse tudo aquilo que aconteceu, tudo que Jesus fez sobre a vida dele. E aí, basicamente, essa primeira parte é isso. Aí depois fala da cura de uma mulher com fluxo de sangue, que basicamente, enquanto Jesus caminhava no meio de uma multidão, uma mulher que sofria de fluxo de sangue, como que fala, Tainara? Esqueci, tem um outro nome, eu acho. Aqui, hemorragia. Aí, é, Hemorragia. quando ela tinha 12 anos, que já sofria disso, ela vai com autoridade, chega nas vestes de Jesus e toca, porque acreditava que se ela tocasse em Jesus, ela imediatamente seria curada. Aí Jesus sente que sai um poder dele, e aí, a partir do ponto, ele pergunta: quem tocou em mim? Os discípulos pensam e falam o seguinte: ah, mestre, é muita gente aqui no meio, não tem como a gente descobrir. Mas Jesus vai lá e fala: eu senti que alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder. E aí a mulher corajosa foi lá, chegou e falou que foi ela. E aqui no 34, eu acho que é o versículo que mais me chama a atenção, que fala que basicamente Jesus fala que a fé dela a salvou e manda ela em paz. E basicamente o maior ensinamento que isso nos dá é que também, além de a gente pedir as coisas para Jesus, a gente também pode ser um pouco ousado, dar passos de fé, assim como essa mulher deu. Independente do que for, mas assim como essa mulher fez, deu um passo de fé dela e foi curada, a gente ainda pode fazer igual ela. Um pouco mais pra frente aqui, fala um pouco também da ressurreição da filha de Jairo, que ele pede para que Jesus cure a filha dele e tal, tal. E no caminho, ele recebe uma notícia falando que ela morreu, mas Jesus vai lá e o encoraja. E quando Jesus chega na casa dele, ele expulsa todos os que choravam ali e entra com os discípulos e Jairo, né, pai da menina. E ele segura a mão dela e ainda diz Talita Cumi, que versão é essa da Bíblia? É que eu não lembro em outras versões que falam. Acho que é NVT essa daqui. Mas, se eu não me engano, NVI não fala, não tenho certeza. Essa palavra Talita Cumi, que significa menina, ordeno a você, levante-se. E é algo muito ousado que Jesus faz. Sabendo todo o poder de Jesus, a gente com certeza já ia ter certeza que ia ser curado. E aí essa menina ressuscita e todos ficam maravilhados naquela hora. E eu acho que mais me chamou a atenção ainda foi essa parte dele falar, Thalita Cumi, sabe? Essa ousadia mesmo. Eu acho que esse capítulo 5 fala muito sobre isso, ousadia. Eu não vou entrar mais tanto no assunto.
Pode ir, Tainara, já acabei. Desculpa, eu mosquei. Você vê que mosca dá? Mosquei 2 segundos, mas gostei. Parabéns, Samuel. No problem. É nóis. Eu acho que na maioria das versões tem da Thalita Takumi. Eu tava focando Eu não na lembro da NVT. Eu sei que tem a maioria das versões, realmente. NVT aqui que eu tô olhando, tem. NVT também, essa daqui. A NVI eu não tenho a menor certeza. NTLH não deve ter. Te falo agora, peraí. Eu sei que tem uma coisa muito doida. Eu também tenho vontade de ler King James do nada, quando eu terminar aqui com a NVI. Eu vou ler a mensagem da próxima vez. Todas têm. NVI tem também. Tá, foco, Ah, foco, então é. foco, foco. Independente. Isso aí não é relevante. Sorteando para o capítulo 6. Mateus. Foi? Foi? Dá pra ver? Ô, tá me ouvindo? Sim. Tá dando pra ouvir? Tá. Capítulo 6. Tá, Jesus ele volta para Nazaré, né? Onde a terra onde ele vivia. E ele tá lá pregando, né, na sinagoga. E o povo fica se perguntando, né? Tipo, nossa, da onde que vem tanta sabedoria? Aí eles começam, tipo, a esnobar. Jesus, não, mas ele não era um carpinteiro? Tipo, como que ele sabe de tudo isso? Como ele é tão sábio assim, né? Aí Jesus fala aquela frase, né? O profeta de... Ele não é respeitado na sua própria casa, né? Ele fala. Aí mais pra frente ele envia os discípulos, né? Os 12 discípulos envia de dois em dois para evangelizar, né? Para pregar sobre o evangelho. E me chamou a atenção que ele manda, tipo, eles não manda eles levar nada, tipo, nem nada de sobra, nem uma túnica, nem uma roupa sobrando, eles só vão com um cajado, a bengala, né? Aqui na versão aqui tá bengala, mas é cajado, né, também. E eles vão sem nada, sem dinheiro, sem nada. E também fala para eles quando eles entrarem numa cidade que o povo não der atenção para eles limpar os sapatos, alguma coisa assim, né? E Não como levar forma nem o pó do de lugar. não levar, para não levar nem o pó do lugar, tipo, como forma de amaldiçoar, tipo assim, esse povo não quis ouvir a palavra do Senhor, né? Aí, mais pra frente. Vai falar sobre a morte de João Batista, né? Que foi a filha de Herodes, né? Que Herodes tinha prendido o João Batista, né? E o povo pensava que era João Batista que estava fazendo aqueles milagres, né? Pelo que eu li, eu entendi tipo isso. E Herodes falou, não, como assim? Não é possível, né? Aí vai falando sobre a filha dele, que ele prepara um banquete lá, é aniversário, acho que era aniversário dele, ele prepara uma festa, alguma coisa assim, e a filha dele começa a dançar lá, se apresentar para ele e os amigos dele lá. E ele gosta tanto que ele fala: você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Se quiser metade do meu reino, eu te dou. E só que ela vai perguntar para a mãe dela, para Herodias, né? Herodias ela odiava João Batista. Ela perguntou: mãe, e aí? Não sei o que eu peço. Aí a mãe dela faz ela pedir a cabeça de João Batista. Aí Herodes mesmo, até, eu acho que ele não queria fazer isso, né? Mas como ele fez uma promessa, né? E ele estava no meio de um monte de gente, aí ele teve que cumprir, né? Aí teve que mandou degolar lá João Batista. Melhor, olha E isso.
É muito bom que no versículo 17 fala assim, ó. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era a esposa do seu irmão, Felipe. Mas Herodes tinha casado com ela. João dizia a Herodes. João Batista, gente, ele não batia nem com a É, cabeça. Ele falava falei, assim, ó. esse É negócio aí contra a tá lei que o errado. senhor viva com a esposa do seu irmão. É, Ai, talarico, João Batista não tinha talaricou o filtro. irmão. É, acho que foi por isso então, viu, rapaz? Tá. Então aí os discípulos eles pediram o corpo, levaram o corpo de João Batista e sepultaram, né? Aí a próxima Jesus ele alimenta a multidão, ele estava lá pregando, né? E tinha muita gente. E os discípulos falaram, mestre, ó, já tá tarde, manda esse povo ir embora aí, porque como que a gente vai, pra esse povo ver se eles compram alguma coisa para eles comer, né? Pra eles ir nas cidades vizinhas aí e ver o que, que eles arrumam pra comer, porque como que a gente vai alimentar esse povo? Aí Jesus fala, vocês mesmos podem alimentar. Aí você vai, como assim? Como, Jesus? Aí ele, aí eles procuram lá e eles acham um menino tinha na multidão, no meio da multidão tinha 5 pães e 2 peixes e Jesus faz o milagre, né, da multiplicação e, e ele distribui para o pessoal, né? Todo mundo come, bom demais. E aí mais para frente fala quando Jesus andou no meio, sobre as águas, né? Jesus ele estava ainda dispersando a multidão, né? E já era tarde, né? E o barco dos discípulos lá já estava no meio do rio, no meio da margem, e Jesus olhando assim, tá meio difícil para eles. Tava tipo, o mar tava ao contrário, eles remando pro lado contrário, tipo, tava muito, muito, muito forte a maré, né? E aí Jesus só olhou assim e falou: Ah, vou ali, né? Vou ajudar. Aí do nada Jesus caminhando, andando nas águas. Chegando lá perto do barco, os discípulos se assustam e falam, meu Deus do céu, isso é um fantasma, meu Deus do céu, não é possível. Eles falam, ó, só eu abestalhado. Pô, sou eu. Então, aqui em Marcos não fala, né, sobre Pedro andando junto, né? Só fala que Jesus ele entra no barco, acalma a tempestade e eles conseguem ir até ao outro lado do rio. É porque, é Oi? porque, é porque Marcos Ele, ele ele contava as histórias de João, não era? Era de João? Era de quem De mesmo que ele Pedro. Não, contava? então, de De Pedro. Pedro. É que Então, assim. acho que por isso que não tem, então. Eu acho que Pedro não contou Eles pra falam, não ele que o fala barco essa parte não, afundou. viu? Ó, corta essa parte aí. Sabe aquela história do. Não vou contar essa parte porque vai me deixar meio envergonhado. Vai falar que eu afundei? Lascou, né? Vou falar que eu tava com Então medo. vamos deixar lá. Só que João era É, fofoqueiro demais, contou tudo. Quem cortou a orelha, quem afundou, quem andou sobre as águas, quem teve pequena fé, quem foi lá e pediu lugar no céu. Nossa, João foi lá e arregaçou todo mundo, né? Botou nomes ainda, o querido. Mas Marcos foi pleno. Ou ele nem sabia, né? Vamos deixar abaixo. Ele era tipo um jornal, ele recebia as informações e repassava. ele só repassava. É. Então aí continuando, eles atracam o barco, né? Na margem. E vem bastante gente. Tipo, o povo vê Jesus, vem um monte de gente levando um monte de doente, pessoas com doenças e tudo, né? E eles pedem para pelo menos que eles toquem na orla de Jesus para que eles sejam curados, né? E aconteceu, né? Jesus passava por eles e só deles tocar na orla de Jesus, muitos foram curados. E aí acaba. Muito bom. Próximo. Só tem
a Mônica e a Renata, e deu a Mônica. Então a Renata vai finalizar pra nós daqui a pouco. Tá bom? Pode ir, Mônica, depois pode ir, Renata. Mas eu vou estar por aqui, tô por aqui. Gente, o meu eu dei uma boa resumida. Eu simplesmente coloquei aqui o que eu achei de uma parte de Marcos 7, que é Jesus fala sobre a impureza. Em Marcos 7:21, fala bem assim: porém é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes, a morte e assim vai. E aí, eu me fiz essa pergunta: o que está saindo das nossas bocas, né? O que está saindo das nossas bocas, o que as outras pessoas estão vendo? Porque a gente, querendo ou não, a gente reflete a imagem de Jesus. E o que está saindo no nosso coração? Se o Espírito Santo de Deus mora dentro da gente, se a gente é o templo de Deus, tem que ser coisas boas. E o que está saindo da gente, né? Aí eu me fiz essa pergunta. E aqui também eu falei, o que sai dela vem do coração. Então devemos vigiar. Então devemos vigiar do que sai da nossa boca, por conta que se a gente é templo do Espírito Santo, tem que sair coisas boas, tem que sair palavras de cura, palavra que vai ajudar alguma pessoa, palavra que vai edificar aquela pessoa. Tem, não sei se foi em Marcos, tem sobre a parábola do semeador, eu acho que é, Marcos. Sim. Lucas falou. Na palavra do semeador. Então, a gente tem que semear. Não adianta a gente só tacar palavras avulsas assim no ar e não acontecer nada. A gente tem que ir plantando ali para a gente colher mais para frente. Eu ignorei várias vezes pessoas falando sobre o evangelho. A gente até brinca, nossa, Marcos, Pedro rejeitou Jesus 3 vezes. Rejeitei Mas também. quantas vezes a gente não já rejeitou, Uhum. né? Até mesmo no celular, a gente tá no celular, rejeitou em vez de ler a Bíblia. Até mesmo quando a gente vai assistindo televisão, em vez de estar Eu posso assistindo contar uma aquela história Bíblia. rapidinho? Pode. Eu fico com o maior receio, porque, tipo assim, eu tô passando assim, ó, tipo, vai, TikTok. Tô passando um vídeo, tô passando. Aí eu vou e passo um vídeo e é cristão, né? E aí, Uhum. tipo, às vezes eu tô com pressa, eu passo, eu subo. Aí eu fico com receio, não, eu tenho que ver esse vídeo. Aí eu vou e volto o vídeo, mano, meu Deus do céu, eu fico com. Mano, é tipo aqueles caras. Jesus quer falar com você. Aí eu vou e passo, aí eu. Não, Jesus quer falar comigo, peraí. Aí eu vou e volto o vídeo. Ou vocês Mano, já eu também receberam sou aqueles vídeos de gente, velho também, que fala assim, não verdade. passe, mensagem de Jesus, não sei o que, não sei o que lá. Não por nada. Mano, eu Entendo, sou Carlito, porque assim, me eu tô pega vendo muito. qualquer vídeo. Me pega muito, Passa cara. um vídeo de Deus, eu vou e eu Compartilha falo, esse vídeo mano, com 10 pessoas eu se você vou acredita em e eu Deus. falo, meu É Deus, isso aí mesmo. Eu fico com o coração, meu mano. Deus do céu. Não, não por nada. Será que Deus ainda gosta de mim? Não, mas, gente, é que assim. Eu pulo esses vídeos às vezes. Nossa, às vezes né, me irrita. Tem umas pessoas que são muito chatas de falar. Que assim, não é que a pessoa é chata, é que eu, assim, nossa, sabe quando. O jeito de falar da pessoa me estressa? Fala ou muito lento, ou aquelas pessoas que falam pausando, né? Nossa, aí me irrita. Aí eu pulo. Acho que Deus não vai condenar por isso. Eu acho que a gente tem que ter ciência de que usar um vídeo. Deus usa vídeo pra falar com a gente? Sim. Minha mãe se converteu através da TV. Quando tinha show da fé. Eu ainda tenho, eu acho. Então, assim, não é algo que, nossa, Deus usa essas pessoas. Tanto que uma vez Deus me incomodou pra postar um vídeo. Acho que chegou no máximo a 10 pessoas. E as 10 pessoas comentaram que era aquilo que Deus que precisava escutar de Deus. Então, assim, só que assim, Deus usa isso. Só que tem hora que a gente tem que criar vergonha na cara, principalmente os mais maduros na fé, que nem vocês, que já tão velho, de cabeludo, de tanto tempo na fé, que vocês precisam entender que vocês não precisam de alguém falando de Deus pra vocês. Vocês precisam entender que o Deus quer falar com vocês. Claro que a gente estar aqui juntos conversando sobre isso é ótimo porque vai crescendo, vai esticando a fé de vocês.
Mas vocês precisam entender que o mesmo Deus que fala comigo vai falar com vocês. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Aí cabe a nós entender se a gente tá parando pra ler a Bíblia, se a gente tá parando pra jejuar, se a gente tá parando pra orar. Então, é essa a nossa função, entendeu? Voltar e perguntar: será que estou fazendo aquilo que Deus deseja de mim, não terceirizando o nosso trabalho? Porque foi o que o povo fez lá com Moisés, entendeu? Vai lá, Moisés, vai lá por nós. Mano, só deu ruim, porque Moisés recebeu a glória de Deus. A galera que ficou lá embaixo recebeu um bezerro de ouro e todo mundo praticamente foi pro inferno. Então, assim, às vezes terceirizar aquilo que Deus quer fazer com a gente é um problema. Na verdade, é um dos maiores problemas. Tanto que, gente, eu vou pros eventos, vai ter lá uma pessoa que tem revelação. Eu oro para que a pessoa confirme aquilo que o Senhor já tem falado comigo. Tanto que nada do que eu recebo, em 90% das profecias, é algo novo para mim. É algo, nossa, veio que nem uma pedra de Deus. Não, Deus já tinha falado comigo e Deus confirmou através daquela pessoa. Então a gente precisa ser atento àquilo que Deus tá falando com a gente, entendeu? E também tem profetada pelo meio, mas até é outra história. Mas 90% dos casos é assim. Por quê? Eu entendi desde sempre que Deus fala com todos nós. A gente precisa estar disposto a isso. A gente precisa falar, ó, às vezes, nossa, às vezes eu não quero. Vocês acham que eu acordo todo dia de manhã querendo ler a Bíblia? Mas, de tanto eu fazer isso, todo dia que eu acordo, eu pego, já, vejo qual o negócio da Bíblia, já coloco lá no grupo, fixo. Aí eu volto na Bíblia, leio a Bíblia. Aí eu volto no grupo, vejo se o Carlos já mandou o devocional. Eu leio o devocional, já coloco minha resposta devocional. Aí eu volto. Enquanto eu vou contando que cada um leu a Bíblia, eu já vou lá, coloco na Bíblia em áudio, porque é a Bíblia anual, e vou escutando a Bíblia enquanto eu boto a ordem no negócio. E tudo isso antes de eu ir no banheiro. Aí quando eu fui no banheiro, eu já fiz tudo isso. Eu já demorei uns 20, 30 minutos só nisso. Então vira um hábito de tanto que eu faço isso. E aí, Tainara, você é super. Não, é igual a pessoa que você come todo dia no mesmo horário. Quando você não come no horário, alguma coisa vai te incomodar. Seu corpo fala, ei, tá estranho. Ou você que, tipo, acorda todo dia no mesmo horário. Quando você acorda, tem que acordar mais cedo, seu corpo fica, nossa, que coisa esquisita. Então, ler a Bíblia pra mim se tornou isso. É uma experiência minha, tá? Como alguns leem antes de dormir, como outros leem na hora do almoço. Independente, mas vira um hábito tão grande que faz parte de nós. Não porque alguém disse, mas porque a gente entende a importância de quem Deus é. Então, pra mim, nos outros horários não funciona. Tem dia que eu não consigo fazer cedo? Tem, aí eu faço em outros horários. Mas pra mim, eu vi que o melhor funciona é eu acordar, orar e já ir direto resolver o que eu tenho que resolver, que é ler a Bíblia, ver a intercessão, ver a leitura do dia da Bíblia, ver o devocional. Eu já faço tudo numa tacada só. Porque ali eu fico aí, quando gruda na minha cabeça, eu passo o resto do dia assim, ó. Sabe aquele negócio lá? Precisando melhorar. Sabe aquilo lá que tava no devocional? Muito útil. Então eu passo o resto do dia pensando sobre isso. E tudo bem. E tem dia que, por exemplo, de hoje, eu nem lembro o que foi, porque realmente não me chama muita atenção. Mas, se de não fazer e não entender o que Deus está falando, até o eu estou fazendo e o que Deus está falando no meu coração fica guardado, estamos no lucro. Entendeu? Então a gente precisa realmente tomar essa nossa posição de, da mesma maneira que a gente escova o dente, da mesma maneira que a gente come, a gente precisa viver o evangelho, escutar, aprender, crescer no evangelho, tá bom? Eu não vou me delongar porque eu não lembro nem porque a gente pausou. Por causa do vídeo. Então, acho que Deus não vai te condenar porque você passou um videozinho. Agora, Deus vai ficar pistola se quando ele quiser falar com você, você não está disponível a ele. Por exemplo, você pode estar no dia que você tiver. Se você está sentindo de Deus que você precisa parar e orar, pare e ore. Ponto. Sabe? Porque esse Deus tem algo pra você. Então a gente tem que ter mais sensibilidade a isso. Mas tem dia também que, por exemplo, eu queria uma resposta de Deus. Abri meu TikTok, tava lá, ó. O cara, ó, isso é de Deus pra você. Você vai escutar exatamente aquilo que você tá precisando. Não é nem que você tá precisando escutar. Às vezes até um soco no meio do estômago, né? Mas era aquilo que Deus queria falar. Então tudo bem. Então relaxem. Ninguém vai pro inferno por ter pulado o vídeo do TikTok. Mas eu também fico preocupada às vezes. Então não julgo, não. Principalmente se for uma. Gente, tem uma velhinha no Instagram agora bombando que ela fez oração pelos solteiros, chegou pra meio mundo de gente. Mas eu ri tanto. Mas eu ri tanto. A senhora vai todo dia pra academia e coloca assim, ó, todo dia lá. Ela é mensagem motivacional com feliz com S dela. Tem que vir feliz pra academia, porque assim a gente cresce.
É maravilhosa. Uma inspiração de Deus. Carly, quem tá continuando? Peraí. É a Mônica. Mais alguma coisa? Não, é pra ver. Então é isso. Parabéns, Mônica. Cadê as palmas? Pode ir lá, Renata. Faz tempo, já voltou. Então, Marcos, capítulo 8. Eu vou falar bem resumidamente, tá, gente? Eu não vou explicar todos os tópicos, mas o capítulo 8 Peraí. fala. Minha leitura bíblica anual tava justamente nesse capítulo, no 7, tá? Peraí. Porque tem uma parte que eu amo muito e que, gente, vocês vão rir de mim. Eu cheguei na faculdade de teologia e teve uma atividade sobre isso e eu não fazia ideia de que isso estava na Bíblia. Eu fui muito constrangida aquele dia porque eu fiquei tipo, isso tá na Bíblia! Que é Marcos 7, da mulher gentia demonstrando fé com Jesus. Que ela fala o seguinte: se até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão, é porque. Aí Jesus fica todo desconcertado de, recebe sua bênção e vai embora daqui. Eu não entendi. Era essa a pergunta. Era essa a pergunta que eu queria ter feito segunda. Eu não entendi nada dessa conversa entre eles dois. Nada. Não entendi o que ela tava querendo dizer, porque Aí tinha Jesus fala que por conta dessa fala, Então, a eu não filha dela entendi já por tinha sido quê. O que ela curada, né? falou? Eu não entendi nada. Tá, pera lá. Vamos do começo, então. Pra Júlia que não entendeu. Eu vou ler pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Então, no 7:24. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para uma região de Tiro. E não queria que ninguém soubesse que ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. O famoso bando de fifi naquele lugar. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por espíritos impuros. O espírito impuro, e ela implorou para que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região de Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida da criança e jogá-la aos cachorros. Jesus está falando isso não é porque Jesus não gostava da grega, não é isso. O ponto era que Jesus estava ali pelos judeus. E não era a hora ainda das pessoas de fora. Tanto que Jesus só prega dentro de Israel. Jesus não sai de Israel em nenhum momento. A não ser quando ele é criança, ele vai para o Egito, mas ele volta, tá? Ele não sai de Israel. Então ali não era o lugar, a vez dela. Era basicamente o que ele tava falando pra minha amiga que não é sua hora, calma aí, não é para você que eu vim. Não vim expulsar do seu povo, eu não vim arranjar encrenca com povos de outras regiões. Eu vim pra galera de Israel. E aí, continua assim, ó. Então, aí ele fala, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las pros cachorros. Né, mãe? Não é certo tirar a comida das crianças e dar pros cachorros. É zoeira, gente, é porque ela tá fazendo comida pro Diego agora. Da migalha, o Diego tá comendo melhor nessa casa. Até frango esquentado ele come, velho. Meu então, Deus do céu. Cada gastrite dele, olha lá. Minha mãe mandou você cuidar da tua vida. Brincadeira, gente. Fala que eu mandei ela dormir. Ele falou pra você ir dormir. 28 fala assim: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem das migalhas dos pratos dos filhos. Então, basicamente, ela meteu o louco pra cima de Jesus. É muito boa essa passagem, porque ela, tipo, uau! Ela, tipo, você falou que não é minha vez, mas até o cachorrinho fica debaixo da mesa esperando cair uma migalha. Porque, gente, se vocês já tiveram um cachorro, vocês sabem que o fiote, ele fica ali. Você não vai dar nada pra ele. Mas ele fica ali com aquela cara de cachorro abandonado até alguma coisa cair e ele poder comer. E é uma realidade. Então ela falou, mano, Jesus, mas a gente aqui, eu sei que eu não é o objetivo final, a minha bênção, mas quem sabe sobra alguma coisinha pra mim, né? Entendeu? É basicamente isso. Jesus gosta tanto da resposta dela. Acho que Jesus era zoeiro igual a ela, entendeu? Falou, peraí, então. Essa já foi expulsa, ela já tá liberta, viu? Relaxa. O caso da sua resposta foi muito boa. Entendi. Entendeu?
Então a resposta aqui, ó, do 28. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já saiu da sua filha. Então, quando ela chegou na casa, a filha estava deitada na cama e o demônio havia deixado. É muito boa essa passagem. Foi um dos primeiros trabalhos que eu peguei para fazer junto lá. E eu me diverti muito, porque eu não lembrava, eu não conhecia essa passagem. E até hoje, toda vez que eu passo por ela, eu dou risada. E falo, mano, é muito bom. A resposta dessa mulher é genial. É tipo assim, meu amigo, sempre tem algo a mais aí, entendeu? Então eu carrego isso pra mim. Tanto que tem um podcast que que estavam uma galera. Eles estavam conversando justamente sobre isso. Se alguém não fizer aquilo que é a vontade de Deus, eu me disponho a fazer. Relaxa, não vamos brigar. Eu me disponho a fazer, porque eu sei que quando a gente obedece a Deus, a gente vai estar no centro da vontade de Deus e ali vai estar a bênção de Deus. E eles falam, mano, tem um cara na internet que ele jura de pé junto que no ano de 2000, sei lá o quê, Deus mandou ele fazer um CD que era o. Ele fala que tem os mesmos títulos das mesmas músicas do Toque no Altar. Toque no Altar? Eu acho que é. E ele não fez. Ele falou: Deus, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Um ano depois, o Davi Sasser lançou o Toque no Altar, junto com todas. É o Davi Sasser? Não é o Davi Sasser. Só sei que ele lançou o CD do Toque no Altar. E ele ficou revoltadíssimo, porque ele falou: Deus tinha dado pra mim e eu ignorei. E eu não quis. Aí ele falou: pra gente aprender que quando Deus manda, a gente tem que fazer e ponto. Senão vem outro e leva a minha bênção. E eu acredito muito nisso, gente. Ai, Deus mandou fazer. Se você não fizer, tudo bem. Mas Deus vai usar outro. E aí você podia ter uma história muito boa pra contar e você deixou outro ficar com a história. Então, assim, eu sinceramente acredito muito nisso, tá? Mas vamos lá. Oi, Torre, desculpa aí, parei. Não tem nada não. Então, no capítulo 8, no versículo 1, fala sobre, do versículo 1 até o versículo 10, né? Fala sobre a multiplicação de pães e peixes, e Jesus alimenta 4 homens. Essa é outra, né, Thay? Não é tradicional que a gente ouve de 5 pães e 2 peixes, não, né? Não, Essa teve é mais de outra. uma. Oi? Teve mais de uma multiplicação. Ixi, teve de Aí 5 mil, Jesus teve de alimenta. 7 mil. O negócio ali rendia, rapaz. Tem que fazer essa oração da despesa aqui de casa. Né? Aí as pessoas acompanham, uma multidão acompanhava Jesus durante 3 dias e eles não tinham comido nada. Aí Jesus tem, eu acho que é fica com dó, né? Não é essa palavra, mas eu vou usar como se fosse essa palavra. Jesus fica com dó por eles não ter comido nada e Jesus alimenta 4.000 homens, mulheres e crianças usando 7 pães e alguns peixes. E ainda sobram, né? Que nem fala aqui no capítulo 8, o povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então, imagina, né? Como é a multiplicação. E é isso aí. Depois também mais pra frente falar sobre a cura do cego em Batsaida, que essa foi o que mais chamou a minha atenção, que foi feito 2 curas na mesma pessoa, né? Então, o homem chega em Jesus, um cego chega em Jesus e suplica que tocasse, peraí, gente, que eu tô lendo aqui. Suplica que tocasse nele. Ele tomou o cego pelas mãos e levou para fora da multidão. Então, para o cego ser curado, ele precisou tirar ele da multidão. E ele pegou, cuspiu no barro e passou sobre os olhos do cego. E aí ele foi, levantou os olhos e disse: Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Então ele foi curado, mas não foi curado completamente. E aí Jesus vai e mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem e ele foi curado 100%. E aí ele foi restaurada a visão dele
e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Depois também fala sobre a confissão de Pedro, que Jesus pergunta para as pessoas Jesus pergunta para os seus discípulos o que as pessoas andam dizendo sobre quem ele é, e eles falam que algumas pessoas dizem que ele é João Batista, outros falam que ele é Elias, e outros falam que ele é profeta. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E Pedro diz que Jesus que é Cristo. E Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. E Pedro reconheceu que Jesus era Jesus Cristo, né? E também fala sobre que Jesus prediz sua morte e ressurreição. E os discípulos tentam, deixa eu ver aqui no. Aí Jesus prediz sua morte, Jesus fala que vai morrer e tal, e no 38 fala assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, aqui diz que não temos que nos envergonhar de Jesus, né? Nós temos que falar de Deus abertamente, falar sobre a palavra de Deus para todo mundo e não ter vergonha, porque e no dia que Jesus voltar, Jesus vai fazer a mesma coisa que você fez, porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas não têm coragem de falar sobre Jesus, de falar sobre a palavra de Deus para as pessoas, né? Ou às vezes para amigos, tem vergonha. Quando Jesus voltar, se você sentir vergonha dele, quando ele voltar, ele não vai te levar com ele, né? Vai falar: então você sentiu vergonha de mim? Pois então tá bom, pois então você vai ficar aí na terra, né? Então nós temos que sempre falar do amor de Jesus para todas as pessoas sem sentir vergonha, abertamente, né? Porque Jesus deu a vida dele por nós. Então, aí às vezes a gente vai e fala sobre as coisas do mundo sem vergonha nenhuma, e das coisas de Deus, que foi por quem deu a vida por nós, para que nós vivêssemos, nós vamos ter vergonha? Aí não dá, né, gente? Então, basicamente, o capítulo 8 fala sobre isso. Aê, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Também fala sobre o discipulado. Tem bastante coisa, mas resumiram bem. É isso, galerinha. Deixa eu parar a gravação, que eu já tinha esquecido dela de novo.